Nós vamos entrevistar Bengt Hallqvist, que foi o idealizador e o primeiro presidente do Conselho do IBGC e um batalhador incansável pela causa da boa governança nas empresas brasileiras. O Bengt é um cidadão sueco, mas viveu mais de 30 anos no Brasil e foi executivo e conselheiro de administração de diversas empresas em diversos países do mundo. Enfim, nós temos aqui uma primeira pergunta e sobre como nasceu o IBGC. Como nasceu a ideia de criar o IBGC? João Bosco Lodi e eu nos encontramos no início dos anos 90, cada 2, 3 meses, em um restaurante para almoçar em Maxud, e descobrimos que cada vez o tema virou a conselhos de administração, que nós achamos que estavam funcionando de uma forma muito inadequada. No fim, chegamos à conclusão, então vamos a fazer algo, vamos a tratar de criar uma estrutura que pode melhorar as governanças corporativas ou conselhos de administração no Brasil. E assim surgiu. Foi um processo longo da criação, de muitas decepções, muita coisa que não saíram certo. Começamos em em fevereiro de 1995 e em agosto, então, a turma foi uma dúzia de gente, somos 3 no escritório. Estamos discutindo se vamos a give up. Desistir. E depois decidimos, vamos a fazer mais tentativo. E no fim de novembro de 95 foi criado, então, o IBGC com 37 pessoas que estavam assinando, então, a ata. Mas na época vocês se basearam em alguma experiência internacional de algumas outras entidades semelhantes? Sim. Basicamente, foi 3 entidades. Foi a IOD, Institute of Directors, em London, que tinha quase 100 anos de funcionamento. Foi a National Association of Corporate Directors, em Washington, D.C., e foi também pouco de instituto de conselheiros de Suécia. Essas 3 instituições deram, então, a ideia de como começar. Numa entidade como o IBGC, nós falamos muito de valores. Quais são os valores que nortearam a criação do IBGC? Principalmente o que se pode dar e não de receber. Então, a turma estava muito idealista. Então, a ideia foi que é o que nós podemos contribuir. Outra coisa, então, focar de criar valor nas empresas. E nós nunca estamos contemplando esse de que alguém ganha dinheiro em cima da empresa para outras finalidades. Perfeito. Então, como foi tipicamente agora no crise financeira. Então, allá estavam fregando, então, as empresas fizeram sofrer, mas outra gente estava ganhando fortunas. É verdade, criar valor no longo prazo para as empresas, né? E não para os imediatistas se aproveitando da empresa. É um ponto importante. Agora, você percebe alguma mudança nesse sentido de valores nos últimos anos? Sim, eu acho que sim. Então, eu creio que muita gente tem interesse de IBGC não tanto para poder contribuir, sino isso que eles podem receber de IBGC. Então, eu creio que esse idealismo que nós tínhamos originalmente, então, aí falta em muitos lados. Muito bem. Realmente, a ênfase em dar mais do que receber é um valor a ser mantido e a ser conservado, é importante. E uma pergunta, o Instituto nasceu como Instituto de Conselheiros de Administração.
E mudou o nome mais adiante para Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Por que mudou esse nome? Em realidade, inicialmente foi basicamente copiamos lo de Inglaterra, lo de Estados Unidos, lo de Suécia. Mas nós descobrimos que o que nós estivemos fazendo foi muito mais amplo. Então, foi toda a estrutura da empresa. Então, começando do propriedade, depois a representação de propriedade, que é o conselho, os conselheiros, a execução, o management e a auditoria. Então, são 4 P's que realmente, para nós, foi a ideia de nossa instituição. E então o nome não estava certo, não? Então, por isso, mudamos. Eu creio que em 98, a IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E qual foi o papel do trabalho voluntário, do voluntariado na dedicação dos associados ao IBGC? Todo foi voluntário, não? Então, todo o trabalho foi... Nadie estava pensando em ganhar algum dinheiro com isto. Então, até... Eu creio que os primeiros 3, 4 anos, nós não tínhamos nenhum empregado. Depois começou com uma secretária. Mas então foi só função de secretária. E depois tínhamos um CEO, esse americano, eu não me lembro o nome, você se lembra? Ok. que começou e depois foi outros, e depois Heloísa começou com, eu creio que 8, 9 anos atrás, e agora temos toda essa estrutura, eu não sei, 20 e tantas pessoas, com pesquisa, com administração, com todas essas coisas. Muito bem. No início, como eram as empresas, como era a governança das empresas na época que o IBGC foi criado? Elas entendiam e praticavam alguma forma de governança? Não. Muito simples. Simples assim, não. Muito bem. Agora, o Código de Boas Práticas foi certamente um grande marco no desenvolvimento do IBGC. Como é que foi o desenvolvimento da primeira versão do Código, que agora já se encontra na 4ª versão? Mas como foi o desenvolvimento da primeira? Existiam alguns códigos no mundo. E Holly Gregory, que foi advogado trabalhando em Weil Gotshal, em Mangues, com Ira Milstein, que foi uma das figuras mais importantes de criação de movimento de governança corporativa. Ele havia juntado, eu creio que uns 20 diferentes códigos, principalmente o código de General Motors, mas vários outros. Esse existia em um livro. Então, nós usamos isto para desenvolver um código que seria aplicável para o Brasil. Então, não foi muitas mudanças, mas usamos as melhores coisas de cada código, desses 20 códigos, o que foi, para criar o nosso código aqui. E qual foi a questão-chave, qual foi o momento-chave, a questão mais importante para que a governança passasse a ser compreendida e tomasse forma no Brasil? Eu creio que o que ajudou mais, então, foi os escândalos corporativos. Então, foi o Enron, o WorldCom e todos esses, que, em realidade, foi uma falha enorme de governança corporativa. E então, quando nós começamos, Maxwell, Polypec, então, há monte e há também agora, não? Recente. Mas, em realidade, Enron e WorldCom, Maxwell, tinham um impacto muito grande para isto. É nada como uma boa crise para promover, para estimular o desenvolvimento, né? Agora, que outros temas foram incorporados à governança e passaram a ter relevância, especialmente para o Conselho de Administração?
Podes repetir essa pergunta? Que temas foram incorporados à questão da governança, que assuntos foram incorporados à governança e que passaram a ser importantes para o Conselho de Administração? Mira, eu não estou vendo dessa ótica, não? Sino cada um dos 4 P's em governança corporativa tem sua função. Eu creio que foco exagerado sobre Conselho de Administração é errado. Em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a maior e mais importante economia do mundo, a governança corporativa está muito fraca. Então, se uno se imagina que quando o CEO também é presidente do conselho e também é comitê de nomeação para os conselheiros, então toda a estrutura de governança está furada desde o início. Certo. Mas que boas práticas, que bons exemplos nós podemos trazer para o Brasil e adaptar para a nossa utilidade? Ou, até pelo outro lado, o que nós temos de bom e que pode ser exportado a outros países como exemplos? Eu creio que no Brasil está bastante bem, não? Então, muito por o mercado de capital, o novo mercado, que desde logo o IBGC tinha uma grande participação na criação disto. Maria Helena, por exemplo, foi... Maria Helena Santana, hoje presidente da CVM. Sim. Sim, foi então executivo lá da Bolsa, foi vice-presidente do IBGC. Então, nós trabalhamos muito junto nisto. Eu creio que os acionistas têm em Brasil muito mais influência que os acionistas nos Estados Unidos, que praticamente não tem nada de influência. Os conselhos normalmente têm bastante poder. Frequentemente há separação entre a posição de CEO e presidente do conselho. E auditoria em empresas onde eu he trabalhado, então como chairman do comitê de auditoria, os auditores não estão determinados pela empresa, por management, sino os auditores estão eleitos pelo conselho, baseado na recomendação do comitê de auditoria. E nós temos algumas práticas no Brasil que possam ser aproveitadas ou exportadas como exemplos para outros países? Eu creio que uma ferramenta das empresas é ter um mercado de capital adequado. E lá eu creio que Bovespa ha feito um trabalho magnífico. Os requerimentos para ser listados seguem muito bem as regras de boa governança corporativa. Então, esse eu creio que pode ser de interesse de muitos outros países. De fato, nós temos observado que o novo mercado vem sendo estudado e adaptado em outros países. E também a estrutura do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tem um exemplo para muitos outros países também. Houve publicações até sobre as lições aprendidas, sobre a evolução do IBGC como um padrão que desperta muita curiosidade em outros institutos de governança, vem sendo adaptado como modelo, é verdade. Agora, focalizando o aspecto do conselho e o papel especialmente do conselheiro de administração,
na sua opinião, que requisitos, que habilidades, que competências deve ter um conselheiro? Competências variadas, não? Então, se todos ficaram na o mesmo background de todas as coisas, então eu creio que esse não seria um bom conselho. Sino deve vir de diferentes backgrounds, diferentes experiências, etc. E, naturalmente, que um presidente do conselho que sabe administrar isso, então fazer que os diferentes backgrounds podem começar a trabalhar bem e aproveitar. Nós temos um ditado, onde tem dois iguais, um está sobrando. Então a diversidade é positiva. Agora, qual é a real missão, na sua opinião, de um conselho de administração? O conselho de administração representa os acionistas, basicamente. Então, de acionistas de longo prazo, fortes, é magnífico para a empresa. Quando o dono está lá, então as coisas normalmente funcionam. Uno pode ver um exemplo interessante de indústria automotriz. Por exemplo, crise nos Estados Unidos, na indústria automotriz, General Motors foi acionista muito disperso, Chrysler um pouco, mas Ford tinha ainda, a família de Ford, uma posição importante. Eu creio que números não foi tão grande, mas de todas maneiras tinha influência. Em consequência, Ford foi a única empresa que não pediu ajuda do governo. Recusou ajuda. Esta empresa que está saindo melhor. Ou seja, o olho do dono ainda está engordando o boi. É um ditado que nós temos. Está muito bem. E a questão de conselheiros independentes, quer dizer, você mencionou empresas familiares, né? Qual seria o papel de um conselheiro, a vantagem, o papel de um conselheiro independente numa empresa familiar? Famílias, todo mundo se conhece muito bem, todo mundo fala o que quer. Normalmente há conflitos, há conflitos que só dentro da família está aberto. Chega de fora, se sente lá na mesa, então já começa a calmar-se um pouco e o foco fica mais bem sobre a empresa, como fazer com a empresa, e menos sobre velhos problemas então, dentro da família. Certo, muito bem. E como vem evoluindo, como evolui normalmente a composição do conselho, a estrutura do conselho com a entrada de conselheiros independentes? E o funcionamento, a composição? Eu digo, eu he participado em várias situações assim, onde eu he entrado então como conselheiro independente. E é notável então que se deixam brigas familiares ao lado e se começa a focar na empresa. Então não querem mostrar problemas familiares para alguém que vem de fora. Certo. Mas o que é necessário para um conselheiro exercer bem o seu papel? Bom, deve ter experiência. Mas há tantas diferentes situações, então eu creio que não se pode dar uma contestação única disto. Deve ser uma pessoa relativamente tranquila, não deve ser alguém que se mete em um monte de brigas facilmente. Deve ser bem considerado, bem pensado quando se fala. E desde logo ter um background que ajuda o desenvolvimento da empresa em um momento, porque muda todo o tempo. Mas no momento quando entra,
então poder adaptar-se para os desafios principais da empresa. Muito bem. E na questão da estrutura do Conselho, fala-se muito de comitês. Qual seria o papel do Conselho e dos comitês dentro do Conselho de Administração? Eu creio que o Comitê de Auditoria é o comitê mais importante. E o Comitê de Auditoria tem muitas funções. E normalmente chega a ser um comitê que tem muito impacto. Primeiro, que é uma análise detalhada dos relatórios financeiros. Então, que cada mês, ou cada 2 meses, então, há uma análise detalhada, e então todas as coisas que devem ser observadas, então o comitê define isto, para depois em seu relatório para o Conselho em total, pode dar esse background. Também para que haja alguma independência em eleição ou nomeação de auditor independente, então o trabalho deve ser feito pelo Comitê de Auditoria, sujeito depois à aprovação dos acionistas. Toda negociação, todos os valores, etc., deve ser manejado por Comitê de Auditoria, sujeito à determinação final por a Assembleia Geral Ordinária. Há outros comitês também que são importantes, mas tudo depende da situação da empresa, que são os desafios principais da empresa. Então, para manejar ou preparar esses desafios, então é bom de comitê estuda para depois dar o input para o Conselho. Sim, mas o comitê não toma decisões por conta própria, né? Quer dizer, ele submete ao recomenda. Sim, ele recomenda para aprovação do plenário do Conselho. Muito bem. No que diz respeito ao mercado de capitais, como é que você vê a expansão do mercado de capitais e a relação com a governança? Se uno está vendo a situação do Brasil, então, sem dúvida, a Bovespa, com o novo mercado e todas essas outras iniciativas, ha sido muito importante para o desenvolvimento de governança corporativa. Por outro lado, o mercado de capital não é igual de governança corporativa. É uma ferramenta para as empresas. Mas em Brasil, eu creio que muito mais que em outros países, a Bovespa ha contribuído para a boa governança corporativa, para forçar isto nas empresas. Certo. Uma questão quanto aos códigos de boas práticas de governança corporativa. Né? Nós já estamos na 4ª versão de um código, não? O primeiro lançado em 98 e progressivamente sendo adaptado. Agora, eles se antecipavam às questões de mercado ou eles iam atrás dos acontecimentos do mercado? O que foi incorporado ao longo dessa evolução do primeiro, segundo, terceiro e quarto? O que foi incorporado de mais significativo nos códigos de boas práticas do IBGC? Eu não acho que ha havido muita coisa nova, sino ha sido melhor escrito, melhor definido, pouco mais abrangente, mas se uno compara o código atual com o primeiro código, em substância, não creio que há muita diferença. Certo, muito bem. Quer dizer, a essência, os princípios, os valores são iguais, a mais a forma e o detalhamento, né, a abrangência. Muito bem. E a sua visão de governança hoje em dia no Brasil, ela pode ser melhorada? Para onde ela deve evoluir? Sempre se pode melhorar, não? Qualquer coisa. O que eu creio que é
muito importante. As empresas de novo mercado, etc., então está ok. São listados, então seguem as regras. Nós temos menos que 400 empresas que estão listadas. E há 15 mil empresas em Brasil grandes. Então, a grande oportunidade para a IBGC é focar na empresa não listados para contribuir para melhorar a governança corporativa. Todos esses são candidatos depois para entrar na bolsa. Certo. Mas lá é o mercado. E enfoque, eu acho que ha sido enfoque excessivo sobre as empresas listadas agora. Esquecendo o enorme mercado, uma enorme oportunidade que está nessas 15 mil grandes empresas no Brasil que não estão listadas. Perfeito. Ou seja, as empresas listadas em bolsa são um pico de um iceberg, que é muito maior, que tem uma base muito maior e que é mais carente de bom desenvolvimento, de boa governança. É verdade. Agora, a questão do conselho, o conselho efetivamente agrega valor? Como é que um conselho pode agregar valor à organização? Em primeiro lugar, o conselho representa os acionistas. Quando há, eu acho que nas coisas que eu he visto, quando há poucos acionistas, eles manejam. Eles são o conselho. O conselho começa a ser necessário à medida que há muitos acionistas, e então realmente para que haja uma coordenação disto. E então, por isso, acionistas devem eleger sua representação, que é o Conselho de Administração. E o Conselho de Administração está supervisionando o management. Então, a estratégia, as coisas básicas, é um assunto de Conselho de Administração. E a aplicação disto é para o management. Agora, outra vez, então, se uno está vendo, comparando com Estados Unidos, por exemplo, que é entre todos os países importantes com a governança corporativa mais deficiente, aí é todo ao revés. Então, aí é o CEO que manda, especialmente se também é presidente do conselho, que é o normal, e também é o nominating committee. Basicamente, é essa pessoa que está nomeando os que devem representar o capital. Você sempre defende um proprietário forte, né? Um controle. Se uno analisa empresas, em geral, as empresas de mais sucesso têm donos fortes. Muito bem. Mas à medida que a empresa se desenvolve, certamente acontece uma dispersão da base acionária. Seja porque as famílias crescem, então nós temos os filhos, os netos, os genros e as noras e os agregados, os primos, seja pela abertura de capital, onde há uma dispersão acionária, né? E essa dispersão ajuda a boa governança e o aspecto de crise, né? Isso força as empresas a desenvolverem a boa governança para atrair capital? Propriedade dispersa é negativo para a empresa. É muito positivo para os fundos. Então, outra vez, se virou o mundo. Então, para a empresa, de não ter dono forte, é uma situação bastante negativa. Mas, bem, muitos conselhos são pro forma. Eles são montados para ter uma aparência de que existe um conselho. É como a gente diz, é um conselho para inglês ver. Qual é a sua experiência? Como é que a gente pode, de repente, melhorar o funcionamento de um conselho? Bom, há muitas formas, mas me estou lembrando de um caso que foi convidado de participar num conselho.
E apareceu lá, então, basicamente, eu já fui nomeado para observar, então eu não estava falando muito. Então, ia começar às 8 horas, começou às 8:30. E então foi uma empresa familiar. E todo mundo estava discutindo, então, inclusive coisas que não tinham nada a ver com o conselho. Eu senti algumas brigas, etc., entre alguns familiares, quando não tinham agenda, então foi mais ou menos o chairman, ele sugeriu algumas coisas, e 2 ou 3 começou a falar ao mesmo tempo, e assim. Então, para a seguinte reunião, eu queria tratar para que eles possam trabalhar em ordem normal, não? Então, eu queria buscar um martelo de juiz para... Não consegui, não encontrei. Para o exercício da autoridade, assim, mas consegui um martelo de borracheiro, não? Então, borracheiro? Desses grandes, etc. E levou, e então lo tinha allá, e então quando começamos o dia, isso, o presidente, então, aqui é o signo de autoridade, usá-lo, não? O que é fundamental para uma reunião de conselho é, em primeiro lugar, ter uma agenda. Então, temos que cobrir todos esses pontos, etc. O processo, então, o martelo serve para que não todo mundo fale ao mesmo tempo, senão, por favor, etc., etc., não? Em caso que há desobediência, então o martelo de borracheiro, então, todo mundo estava rindo, mas a mensagem ficou clara. A segunda coisa é que quando notaram lá bicho raro, não? Estranho, no meio de... Foram 5 irmãos, não? Que estavam no conselho. Então, começaram a sentir-se pouco incomodados, não? Então, pouco aguardando. Eu creio que, especialmente no início, quando uno está começando a tratar de fazer essas coisas de uma forma mais formal, de ter alguns bichos raros participando, então a gente começa a estar tomar mais cuidado. Essa é a vantagem de ter algum estranho para criar mais cerimônia, né? mais formalismo. Cerimônia, né? Então é importante o processo. Então o chairman deve primeiro, cada um que tem algo que dizer, então tem a palavra. Pedir a palavra, assim, né? Sim. E o chairman determina a ordem, não necessariamente em ordem que eles indicam que querem falar. Depois, quando todo é falado, então, mais ou menos, o chairman tem que fazer um resumo, que basicamente hemos chegado à seguinte conclusão, e depois ele diz, nós hemos decidido fazer tal e tal coisa. Ele tem que assegurar, então, que alguém que está secretariando realmente escreve exatamente. Essa sim é a discussão. Essa não é a discussão, sino a decisão, que fica registrado. E a questão de pontualidade? A questão de pontualidade, como é que se consegue... Quer dizer, no Brasil existe uma cultura de indisciplina. Como é que se consegue começar uma reunião pontualmente? Para começar na hora certa, é de começar na hora certa. Então, se só há 2 pessoas presentes, abrimos a reunião.
É especialmente importante se uno toma alguma decisão que é muito complicado, já logo. Então, eles descobrem que eles perderam algo. Então, eu tenho uma história que mencionei nessas situações. Então, esse foi em México, clube de regata, de vela. E vamos começar, vamos dizer, 10 horas. E quase nada estava pronto. Os barquinhos estavam lá na terra, alguns tinham as velas a posto, etc. E depois, então, quando todos, depois de muito empurra, então estavam prontos, ok, vamos. Então... E você participava da regata? Ou... Não, então foi rotativo. Alguém estava, então, no comitê de regata, estava na terra liderando, e outros. Então, foi turnos. E quando chegou meu turno, então foi 10 horas, então eu dei o tiro, né, de 5 minutos, então 5 minutos antes de start, então com um relógio exato. Não? E nesse momento, só um veleiro, um dos piores de todos, estava na raia. Eu dei o tiro e todos começaram então a correr. Não? Exatamente nos 5 minutos para a partida, outro tiro. Esse cara estava ainda sozinho, ele velejou, os outros vinham depois tratando de alcançar, não conseguiram, ele ganhou, sua primeira vez na vida. Agora, o seguinte vez, todos estavam prontos, todos com as velas lá, todos na raia. Então, essa coisa é difícil de implementar, mas o segredo é, para começar em tempo, começar em tempo. Ponto. Simples assim. Simples. Muito bem. O etiqueta de conselho realmente é um tópico muito importante e frequentemente esquecido. Agora, nesse caso do martelo de borracheiro, não? Então, impactou. Então, esta empresa começa agora, no horário, sigue a estrutura, a agenda, o processo. Então, cada um fala, quando todos han falado, no resumo do presidente do conselho, registro, a decisão registrada, palavra por palavra, etc., que não há discussão. E acabou. Perfeito. É uma pessoa de fora que ajuda a criar um ambiente cerimonioso e de mais formalidade. Questão da pontualidade, da agenda e do exercício de autoridade. Sim. Eu acho que esse seria um resumo, então. Exatamente. Tá certo. Agora, você teve experiência em mais de 50 conselhos no mundo. Olhando essa experiência, quais as maiores crises, maiores problemas que você já enfrentou nesses conselhos? Basicamente são duas. A coisa mais simples é quando uno tem conselho para inglês ver. Então, quando há muitos conselhos que em realidade não está funcionando, então só para poder dizer que temos um conselho e coisas por estilo. Os desafios principais que eu he vivido é quando se ha tenido problema com CEO. CEO succession, CEO que não ha funcionado bem, é dramático. Me lembro um caso com o CEO vino desde o início dessa empresa. Havia tido, eu creio que mais que 30 anos com a empresa, e quando foi eleito CEO, e não serviu. Então, há trauma para poder mudar isto. E então, que todo mundo o conhecia dentro da empresa e coisas por estilo.
que fazer com essa pessoa. Então, me lembro reuniões de conselho que estava depois continuando depois da reunião em casa do chairman até meia-noite discutindo como vamos a fazer. Essas han sido as coisas mais dramáticas. Você mencionou o chairman, o presidente do conselho de administração. Afinal, o conselho é um órgão colegiado que toma decisões por maioria, mas ele tem um papel muito... O presidente do conselho tem um papel muito importante, né? Qual é o que você... Como é que pode... O que deve fazer um bom presidente do conselho? Bom, primeiro tem que ver que a estrutura do conselho está funcionando. Então, que há registro de decisões, que há alguém que está secretariando isto, que as decisões ficam bem definidas, que cada um tem chance de apresentar seus pontos de vista, depois para fazer o sumário disto. É todo o tempo, e a dinâmica do conselho depende do presidente do conselho. Muito bem. Você sempre diz que um conselheiro não deve permanecer muito tempo no conselho. Quer dizer, deve haver uma certa rotatividade dentro do conselho, né? Por que é importante isso? É importante sempre, não só em conselhos. Então, quando... De minha experiência particular, então talvez em 4 anos, tudo o que uno pode contribuir, então já está lá. Certo. Alguma coisa uno não conseguiu, mas paciência. Depois de um período relativamente longo, vamos dizer 4 anos, 5 anos, uno está lá em uma forma de ser como um apêndice. Não? Então, eu pessoalmente, quando chega a esse ponto, eu começo a dizer, então, já quero sair. Perfeito. Porque não há mais desafio. É bonito, uno ganha dinheiro, todo está tranquilo, mas em realidade uno não está contribuindo para nada, muito pouco. Então, se transforma numa rotina, né? O conselheiro passa a fazer parte dos móveis e utensílios da casa e não efetivamente agregando valor, né? Muito bem. Agora, a questão de remuneração também é muito controvertida, especialmente a questão de remuneração variável para o conselheiro de administração. Qual é a sua opinião a respeito? Eu estou de acordo com isso, que não deve ser variável. Então, é um fee mensal, ou o que seja. Ocorre, então, que a empresa, um ano, ha tido muito sucesso. Então, que os donos decidem, pero de sua iniciativa do dono, ou dos donos, que vamos a dar uma coisa extra, tipo de gratificação, etc. Pero nada no contrato, nada que uno deve calcular, etc. Sino deve ser uma remuneração fixa. Voltando à questão das empresas de controle familiar, nós vemos é muito frequente que os acionistas, um dos acionistas, ou membros da família, seja também um executivo, que trabalhe principalmente com o primeiro executivo, né, ou outros cargos de diretoria. Como é que é possível implantar boas práticas onde haja essa composição de membros da família dentro do corpo executivo? Todo isso é parte do desenvolvimento. Então, dependendo do estágio de desenvolvimento ou de governança corporativa de uma empresa, então, isso é completamente natural em uma certa situação. Uma empresa que eu conhecia muito bem, então, foi 5 irmãos que estavam no conselho, 2
ou 3 eram executivos, foi várias empresas dentro do grupo. E depois, então, o chairman estava começando a analisar isto e fez um plano de muito longo prazo para quando uno ia chegar a uma situação mais normal. Então, de executivos de fora, como CEO em todas as empresas, toda a família, então já sou em conselho. E mientras é uma empresa familiar, então, obviamente, a maioria do membro do conselho normalmente é da família. Mas durante esse processo, primeiro independente de fora, 2, assim, esse estágio de desenvolvimento. Então, uno não pode dizer que em certa situação, que está bem ou está ruim, é todo dependendo do desenvolvimento da empresa e desenvolvimento da família. E uno tem que aceitar como está a situação e ver quando chega o seguinte passo. É um processo que pode ser muito longo. Muito bem. Bom, nós cobrimos um amplo aspecto, um escopo muito amplo das questões de governança. Hoje o Bengt é um associado comum, como qualquer outro, não ocupa mais nenhum cargo no IBGC, né? Mas continua muito interessado no desenvolvimento e participante nos nossos congressos e eventos, né? Nós agradecemos muito, né, esse relato da sua experiência e deixamos aberto algum comentário final que você deseja, alguma mensagem, algum recado aos que estão ingressando nesse ambiente da governança corporativa. Então, eu perguntaria se existe uma mensagem final para encerrar a nossa entrevista. Eu creio que a meta todo o tempo deve ser como poder criar valor da empresa. Então, sempre ter esse em mente, dentro de uma estrutura de ética e todas essas coisas, mas que se pode fazer para criar mais valor. Muito bem. Isso vale para as empresas e para o Instituto, o IBGC, para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Que mensagem final você daria nessa entrevista para que o IBGC continue a desenvolver e servir as empresas no Brasil? É uma coisa difícil, mas eu creio que basicamente que uno deve ir a esse caminho que cada sócio está pensando que é isso que eu posso contribuir para o sucesso da empresa, do Instituto. Quer dizer, o que pode contribuir e não o que pode retirar da empresa, né, da organização. Muito bem, finalmente agradecemos muito a sua apresentação e, então, muito bem, encerramos.